O verdadeiro problema da falta de criatividade de Frank Miller no século XXI é que ele só sabe trabalhar com o caos em prol dele, focando em um tema específico. Quando esse jovem enfiou na cabeça que tinha resposta para algum problema mundial, Nasceu uma obra dessas. e ele não tinha o Reagan nem a vagabundagem social para culpar, e muito menos uma clara identidade governamental recheada de referências midiáticas e multimídia, a TV, cinema, música e literatura. De certa forma, até agora ele não tem mais isso. Ele ficaria louco com o Twitter. Ele ama o Twitter. John Byrne, você levou o nosso menino pro lado negro. Mas durante os anos 80, esse rapaz, fã de Moebius e mega famoso por seu trabalho com o Demolidor, Tinha um cenário perfeitamente definido, que eu chamo de a época certa do Miller. Você já parou pra se perguntar como seria o mundo dos quadrinhos sem o Cavaleiro das Trevas? Bom, aposto que o Grant Morrison se perguntou isso durante toda a sua fase na Liga. Nunca vi ninguém tentar enfudecer o Batman tanto quanto ele. Personalidade Secreta foi uma barra. você passou um pouco dos limites, cara. Mas, respondendo à pergunta, certamente o Batman ainda seria o clássico humano com tiradas pesadonas. Tá, com King. Você é especial. E sabemos disso. E certamente aí outro mago teria fama de revolucionar os quadrinhos com o Batman. E hoje estaria gritando em seu castelo em Northtown sobre a maligna indústria. Algumas coisas nunca mudam, não? Tá lá até hoje. Voltando. Durante a batalha com o destemido Alan, Frank Miller disse: Não no meu turno, mago! apesar de a piada mortal ter começado a ser desenvolvida antes. Mas ele disse: Não no meu turno, mago! você não terá chances contra mim, Frank E Miller. bam! Miller disparou o tiro com sangue do homem morto e uou, saiu isso daqui. Pera aí, eu não quero falar sobre o Cavaleiro das Trevas. Ronin, o assunto é esse. Antes e depois de quase tudo. Ronin. Agentes da Comics. Anos 80. Ronin, obra de Frank Miller. De fato, o cara ama a cultura nipônica e pulp de décadas passadas, e usou delas em quase tudo que fez durante a década de 80. Miller nunca escondeu suas referências como dá pra perceber. Sumie, Flash Gordon, ninjas e samurais em todo lugar, além de derivados de Kurosawa e obviamente a obra mora em sua mente, Lobo Solitário, que o mesmo fez um esforço em trazer a obra em capas de sua autoria para o ocidente. Quanto audácia desse rapaz! E mesclando ao fato de Bob Dylan ser o seu cantor favorito Junto ao álbum Blood on Tracks, dá pistas suficientes para sacar que sim, Miller tinha boas referências e sabia usar isso muito bem em obras autorais. Depois do estrondoso sucesso na Marvel em seu run com Demolidor, Miller iniciou sua nova jornada na DC Comics, com uma condição: liberdade criativa total. E assim foi dito e quase tudo feito. Lombada Quadrada foi algo negado ao pobre rapaz. Ronin foi lançado com um alvoroço de ideias no seu estilo narrativo cinematográfico. Miller se utilizou de várias características voltadas à mistura de obras europeias a mangás. O garoto tinha referência ao seu lado. Japão feudal. Ronin se inicia no passado. O mestre e seu pupilo encararam sua última batalha contra o demônio Agat. A futura espada amaldiçoada contra as trevas. A luta é injusta. O cansaço é iminente. O traiçoeiro Agat deu fim ao Lord Ozaki. O mestre foi enganado pelo rosto familiar de uma geisha. Era Agat, o metamorfo que acaba por derrotá-lo, levando-o à morte brutal. Seu aprendiz recebe a missão de encontrar ao melhor estilo meio fumado o caminho da vingança. Agora um Ronin, ficando a cargo de enfrentar o demônio frente a frente e cumprir a vontade de seu mestre. Empunhando a espada, a luta reinicia. Não havia escolha. Em um movimento de alto sacrifício, o Ronin comete seppuku, levando sua vida e de Agat para dentro da espada, em um novo ato do demônio. A espada que guarda almas é criada, com sangue de ambos. Ronin é uma experiência interessante. Talvez um pouco datado atualmente pelas devidas limitações narrativas não tão aprimoradas de Miller na época, e que alguns novatos talvez não achem grande coisa atualmente. E convenhamos, nem o público da época entendeu realmente o que a obra queria fazer. Apesar do excelente Demolidor de sua autoria, Miller é um tanto controverso quando o assunto é qualidade. A dádiva desta graphic novel é o conteúdo misturado nela em total ressonância com a obra, dando um ar de algo pouco inexplorado. Um universo instigante e por vezes crítico.
Não somente ideológico, mas conotativo, vindo de um lado de um Frank em desenvolvimento. Sabe, serviu muito para termos um aprimoramento narrativo Que vemos em um Hardboiled da vida. Também vejo muito da influência de A Máquina do Tempo. E Camelot 3000, mesmo que seja na mesma época, mas pouco tempo depois, sim, mesmo que indiretamente, Frank no olho. O destaque de Ronin se mostra na distopia desenhada por Frank Miller. A real história que será contada se ambienta na futurística Nova York, rodeada pelo lixo que restou da antiga civilização, entre mutantes, criminosos e novas culturas. A selva de concreto ganha vida ao melhor estilo cyberpunk, que somente os anos 80 poderia oferecer. Miller, a cabo de Lynn Varley, constrói algo muito digno, se fazendo um espetáculo visual, que talvez seja só uma freakice minha, mas eu gosto desse visual sujo, que carrega essas cores agradáveis baseadas em MOBAs. E os seus painéis inovadores da época, duas cores, Lynn. Dá um tom, como foi dito, instigante. O universo é rico e crítico. Me lembra quase Ron. A batalha recomeça, reiniciando. No futuro conhecemos a nova Nova York. E não é a do Futurama. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Também conhecemos a base do grupo militar Aquarius. Uma megacorp que conseguiu encontrar a espada mística. Novos experimentos são feitos com a arma e, obviamente, tudo dá muito errado, misturando o sobrenatural, o sci-fi e a cultura asiática. A mesclagem de elementos ao clima futurista se mostra interessante. Conhecemos o nosso herói, ou parte dele, Billy the Stump Chalice. O jovem que vive no complexo rodeado por experimentos é uma das peças principais da trama. Como diria Tarantino grosseiramente, os verdadeiros artistas não fazem homenagem, roubam pura e simplesmente na cara dura. Se isso é certo, bom, cabe a você julgar. E a partir daqui, eu gostaria que vocês que não leram descobrissem por conta própria a real trama de vingança sci-fi que se passa nesse futuro caótico, ao lado do novo corpo do samurai. Ronin passou de influenciado para a referência. Back to the past. Várias obras bebem da mistura cultural de Miller. É uma coisa tão simples que você pensa, eu poderia ter inventado isso. A arte sequencial de Miller, diferenciada para a época, fugia totalmente de quadros, indo a splash pages focadas simplesmente em sequências de ação. A fluidez é inovadora, e lembrando que a base dele era o cinema. E ele traz isso para as páginas. Quadros fechados e takes de contemplação, olha só. Quando você olhar para Ronin, por favor, não enxergue como apenas um roteiro de filme B. Contudo, ela traz um experimento que é cultivado até hoje. Uma obra diferenciada, com uma narrativa inquestionável. Eu digo sim, datada, mas que ainda chama atenção só pelo fator experimental. A ideia é muito boa e original, o estilo é fantástico. Foi uma das fases do auge desse escritor que, por mais que eu diga ser limitado, soube muito bem usar sua limitação em prol da história. Ronin é assim uma masterpiece que deve ser lida e desbravada. Não só para vermos um Miller mais indireto ao seu lado ideológico, Como alguém que queria se provar antes de ter o seu nome cultuado por qualquer coisa. Ronin faz parte disso. Ronin é legal e vamos protegê-lo. Frank Miller em boa forma. Ronin. Saiu na You know, my daddy dug gates for his whole life and never knew nothing more. Yeah, and his daddy done a dig like his old man who dug before the war. And no, she couldn't have known till I was born. My poor mama, God rest her soul. Like them. Ronin é legal e vamos Vamos protegê-lo. protegê-lo.